Olá, minha gente! Começamos com mais um Se Liga na Profissão e dessa vez nós vamos falar sobre artista visual. Quem vai contar pra gente como ingressar nessa profissão é o professor Vitor Kraid, inclusive diretor aqui da Faculdade de Artes, né, professor? Isso mesmo, é um prazer falar com vocês, sempre bom quando a gente tem a oportunidade de falar sobre essa carreira, sobre essa profissão. Abre, né, um pouco as perspectivas que as pessoas têm da atuação profissional em artes, né, que é como qualquer outra área, engenharia, medicina, farmácia, publicidade e propaganda, jornalismo. As artes visuais são uma carreira, representam uma carreira, é uma profissão, tem um percurso no ensino superior como todas essas outras que eu mencionei. Então, a proposta, né, a perspectiva nossa é formar profissionais da área de artes visuais, seja para atuar como um artista profissional ou como um professor de artes, no caso da licenciatura. São 4 anos. Na modalidade do bacharelado, que visa formar artistas profissionais, esses 4 anos acontecem dentro de uma distribuição de 2.700 horas, mais ou menos é essa quantidade de horas ao longo dos 4 anos. Na licenciatura é um pouco maior, porque tem nos 4 anos também contida carga de estágio e outras atividades específicas da formação de um professor, né? Então, que é uma carga que vem da educação, da pedagogia. Então, são 4 anos para os 2 cursos, aulas de segunda a sexta, né? No nosso caso aqui da PUC, é um curso noturno. Muitos dos componentes curriculares são compartilhados, então o estudante do bacharelado da licenciatura cursa praticamente o mesmo curso na formação do artista, mas no caso da licenciatura ele tem mais horas para exercer a profissão de professor, né, dentro do que a legislação exige, de cargas da área da pedagogia e da educação. Professor, quando a gente fala de cursos, de profissão, a gente imagina que é importante ter um perfil, né? Cada profissional tem um perfil. Qual deve ser o perfil desse aluno? O nosso aluno, o aluno de artes visuais, seja aqui na nossa universidade ou em qualquer outro ambiente de ensino superior, tem algo que já vem pronto nele, né? Que a gente fala que inclusive vem da infância. A gente nasce artista, a gente brinca falando sério, né? Que na verdade esse dom vem com a gente, seja com a dança, com a música, com o teatro, com a atuação ou com a parte do visual, que é desenho, pintura, escultura. Então nós nascemos fazendo arte. Essa brincadeira a gente pode dizer que é verdade, só que com o passar do tempo a gente vai se desinteressando, vão surgindo outras coisas, né? E a gente deixa de ser artista. O que o curso de artes visuais promove é esse resgate do estudante que já manteve de alguma forma, mesmo na vida de adolescente, de jovem, ele continua desenhando, ele continua fazendo fotografias e se interessa por isso, percebe que tem um diferencial, seja pai, mãe, tio, avô, alguém vai dar um empurrão. E aí, a busca pelo ensino superior é justamente para trazer toda a carga teórica, científica, de conceitos, como você disse, né, na abertura das cores, das formas, tudo isso tem um porquê, que muitas vezes fora do ensino superior é muito intuitivo e muitas vezes equivocado algumas escolhas artísticas. Dentro do ensino superior, essas técnicas, esses conceitos são lapidados e o artista amador passa por um processo de profissionalização. Agora, tem um ponto interessante que essa nomenclatura ela é relativamente nova, né? Artista visual. Antigamente, a gente conhecia os artistas plásticos, né? A gente pode citar Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Aquela época era um tipo de pintura, era um tipo de arte e foi mudando, por isso mudou o nome do curso? Isso, exatamente. No Brasil, nós temos cursos profissionais hoje, que se você olha o diploma dele, mesmo tendo passado por uma faculdade, está lá como artista plástico. Essa nomenclatura mudou relativamente recente, de maneira recente, pelo Ministério da Educação, para contemplar uma linguagem mais abrangente, que não é só da plástica ou da plasticidade, que vem muito da tinta, né? As artes visuais, a gente pode considerar que é uma evolução natural das artes plásticas por uma visualidade mais abrangente do que a tinta, do que a argila, do que outros materiais táteis dessa maneira. Então, com a entrada principalmente da computação, ou da computação gráfica, ou das linguagens do mundo digital, essa visualidade se ampliou. Então, nós temos aqui no curso a formação
dos pintores, dos escultores, das pessoas que trabalham com gravura, com fotografia analógica, mas também da fotografia digital, do desenho no computador, da pintura digital. Então é essa digitalização, vai ser a entrada da computação gráfica, que ampliou o conceito de artes plásticas para as artes visuais. Ou seja, o curso de artes visuais proporciona para esse aluno, para o profissional, vários campos de trabalho, né? Isso, exatamente. Além dessa parte toda que é tida como conhecida pelo senso comum, vamos colocar assim, né, do pintor, do escultor, nós temos uma gama enorme que envolve justamente essa atuação no mundo digital, seja em produção de filmes de animação, seja na produção de ilustrações ou pinturas para uso no mundo digital, produção de conteúdo para sites, redes sociais, conteúdo audiovisual como um todo. Então nós podemos dizer que as artes visuais hoje, enquanto formação em nível superior, traz essa ampliação de gama de possibilidades de atuação. Então não se descarta, nós não deixamos de ter os profissionais que trabalham de maneira autônoma, como artista de galeria, de obra de arte, que vai participar de editais, de exposições e vai viver vendendo a sua arte, como a gente já conhece, como os exemplos que você trouxe da carreira da Tarsila, por exemplo, mas também tem esse artista hoje trabalhando dentro do ambiente corporativo, dentro de empresas, em departamentos de comunicação, de marketing, produzindo materiais de comunicação ou mesmo de campanhas publicitárias, ilustração para livros, por exemplo. Então nós temos hoje aqui no curso estudantes que estão nessa vertente. Eles trabalham com desenho e a sua produção remunerada é ilustração para livros didáticos, por exemplo, em editoras. Tarsila do Amaral, Leonardo da Vinci, Anita Malfatti são alguns dos artistas visuais que contam histórias e registram momentos por meio de sua criatividade. Bom, então, como prometido, a gente vai entender agora como funciona na prática a profissão do artista visual. Rogério Pedro aqui com a gente. Bom, essa pintura aqui ao nosso fundo foi uma pintura encomendada, né? Então, assim, você também, como artista visual, recebe algumas encomendas para pinturas comerciais, empresas. Como é que funciona essa parte? Exato. Todo o trabalho que eu faço, eu tenho uma conversa preliminar com o cliente, ele me passa um briefing, eu desenvolvo essa arte com características daquela empresa, ou de uma visão, dos valores da empresa, e eu faço um projeto, e depois desse projeto aprovado, que a gente vem aqui para a parede executar. Rogério Pedro é o nosso profissional de hoje. Artista visual que desde 2012 atua com o denominado muralismo. É um muralismo, né? Uma arte de parede, e a gente cria ela em escala pequena. Eu uso vários processos, às vezes eu começo sempre na mão, no papel, com lápis, às vezes eu uso computador para poder criar as composições, né? As cores, até colocar as paletas de cor. E aí a gente vem para cá, passa o desenho para o muro, e é uma arte mural, né? Um muralismo. Ela é feita aqui nesse caso, aqui num posto, mas eu já fiz em prédios, dentro de escritórios, né? Dentro de residências. Então tem vários locais que você pode fazer esse tipo de trabalho, né? Você comentou, né, que você fez em outras empresas, fez inclusive em residências, né? E isso tem tomado gosto, né? Porque as pessoas, elas estão mudando um pouco daquela pintura tradicional da casa, né? Parede branquinha, né? Querem colorir mais, né? Sim. E aí quando eles pedem, o que é até uma parte curiosa da sua profissão, eles já te dão um briefing, ou você pode chegar lá e criar, você faz tipo o médico, né? Faz uma anamnese ali de quem mora na casa e cria um desenho. Olha, a gente sempre tem uma conversa, e nessa conversa o cliente sempre tem uma ideia, e a gente começa, por essa conversa, a entender os gostos, né? E geralmente são experiências, são coisas que a família gosta, então tem situações assim de clientes que
vieram de outro estado, moram em São Paulo e queriam trazer um pouquinho de lembrança da cidade natal para dentro da casa deles. Fala, puxa, pinta uma tela para mim com características lá da minha cidade, de Belo Horizonte ou de outra cidade, enfim. E aí ela tem aquela lembrança, uma coisa bem assim afetiva, né? Vamos dizer assim. E eu tenho outras situações onde eu tenho séries que eu crio e a pessoa gosta, eu já faço aquele trabalho, já tenho ele pronto, vamos dizer assim. E o cliente olha na minha loja, no meu site e compra aquele trabalho do jeito que ele é. Legal. Então ele pode ser encomendado, né, criando características, inclusive com o tamanho que ele quer, ou ele compra o trabalho já pronto, né? Tem essas duas situações. Você comentou, né, que você está aí mais próximo das tintas desde 2012, né? Exato. Mas você saiu da faculdade com um outro caminho, né? Você tinha um outro direcionamento, né? Conta pra gente um pouquinho desse passo a passo, porque é uma área bem abrangente, né? É uma área muito abrangente. Quando eu fiz a faculdade de artes, isso foi em 99, que eu saí da faculdade, me formei, e era uma área mais complicada, né? Até não tinha internet, não tinha como você divulgar seu trabalho. E aí eu fui trabalhar como designer gráfico em agências de propaganda. E eu fiquei bastante tempo nessa área, gosto muito, né? Sou designer gráfico por vivência, e de mais de 15 anos de vivência nessa área. E aí com o tempo eu fui sentindo falta, né? De retomar as tintas, retomar as telas, né? E isso foi acontecendo, foi gradualmente. E hoje além das telas, eu tenho muito desse período que eu fui designer gráfico, eu sou ilustrador também, né? Então a ilustração é uma coisa que eu gosto muito. Todo mural ele passa por uma fase de projeto que ele é uma ilustração, né? Antes de virar uma pintura, ele é uma ilustração, ele é um projeto gráfico ali, né? Uma composição gráfica. E eu uso muito digital para isso. E no digital eu acabo sendo convidado, chamado para trabalhar com campanhas publicitárias, ilustrações de livros, né? Eu fiz um livro próprio, assim, há 2 anos eu fiz um livro sobre folclore, foi bem bacana de fazer, com personagens do folclore. Faço campanhas, né? Fiz uma campanha agora para uma empresa de chocolates, foram várias ilustrações, aí tiveram animações desses desenhos, né? Então dá para conciliar tudo que é arte visual, né? Tanto ela física, assim, como uma pintura, como ela digital, né? Tudo depende da técnica, né? Do seu conhecimento técnico para aplicar cada uma delas. Mas você tem uma gama, assim, um leque de opções, né? De mercados, né? Você pode atingir. Mercado de moda, né? Eu desenhei muita estampa para roupa, já fiz quebra-cabeça, produto, já fiz estampas para produtos diversos, licenciamento. É uma área muito, muito grande. Rogério, para quem está pensando em ingressar nessa área, né? Ingressar no curso, por exemplo, qual a sua principal dica? Porque para a gente que está de fora, a gente imagina assim, poxa, minimamente precisa ser criativo. Você sente isso, que tem que ter a criatividade no DNA e aí chega na faculdade e vai ser lapidado? Olha, eu acho que precisa, né, ter uma criatividade assim para você poder conseguir criar estampas ou desenhos que tem uma identidade ali, que tem uma característica que você consiga que as pessoas identifiquem que tem um diferencial ali naquele trabalho, né? Para não ser um trabalho muito parecido com tudo que já existe ou que é feito, enfim. Então acho que a criatividade ela entra nesse diferencial, né? Quando você cria algo que é diferente do que já existe, né? Precisa ter uma criatividade nesse sentido. E isso acho que vem de um exercício, né? Do que você consome, né? Do que você estuda, do que você lê, do que você vê e pesquisa, né?
E aí, às vezes, isso surge uma ideia, né? Às vezes uma pesquisa surge uma ideia, ou às vezes isso é lapidado de um briefing. Assim, a criatividade é necessária, né? E o estilo, né, de desenho que você vai fazer, a pesquisa, enfim, é um conjunto de coisas. As pessoas também costumam pensar, refletir antes de escolher uma profissão na questão financeira, o que é natural. Sim. Você considera a sua profissão, artista visual, como uma profissão promissora? Você consegue orientar esse público que está chegando agora no mercado, assim, se é uma área que vai trazer um retorno rápido, se demora um pouco? Qual a sua dica? Tá. Bom, o que eu posso dizer como experiência, né? Eu acho que toda profissão que você está iniciando existe um pouco de medo, de preocupação, se vai dar certo, né? Como é que vai ser? E em qualquer área, né? Mas é uma área muito interessante, muito ampla, tem muita oportunidade. Você tem que batalhar bastante, né? Correr atrás para as coisas acontecerem, elas não vão aparecer, né? Não vão aparecer assim bombejadas, mas eu acho que você batalhando, estudando, criando um trabalho único, né? Que as pessoas se identifiquem com ele, é uma área muito boa. A arte acaba sendo a cereja, né? A cereja do bolo, é o que as pessoas olham, né? A arte, o design, né? A arquitetura, né? Acabam prestando mais atenção nessa parte, assim, mais estética, mais artística, né? Então é legal mesmo, ela chama atenção mesmo numa obra, né? Num prédio, né? Tá ótimo, então. Rogério, muito obrigada, parabéns. Obrigado pelo pela oportunidade, valeu. Imagina, eu que agradeço. Bom, a gente fica por aqui mostrando um pouquinho do trabalho do Rogério Pedro, ele é artista visual. E é claro, a gente segue por aí com outras profissões, é só você ficar de olho no Se Liga na Profissão. Tchau! Tchau, tchau.